sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo e especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, doutor em ecologia e genética, criador e fundador do canal Criador Pro. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo. Nós temos no nosso canal aqui lives ao vivo toda segunda-feira e quinta-feira às 8h30 da noite, com vários temas falando sobre criação, manejo, reprodução, legalização, mercado e a importância do criador estar sempre atualizado a todas as informações do nosso setor. Beleza? Bom, gente, e hoje a gente vai falando aqui um pouquinho sobre o poder da mentoria, a educação e a consultoria profissional. Então, que são os segredos de um criatório de sucesso aqui no Criador Pro. Então, para um criatório de sucesso, né, a gente precisa ter muita noção das coisas que vão acontecer. Saibam como ter um criatório realmente profissional para maximizar o seu retorno sobre o investimento. Quer dizer isso, o famoso ROI, né? Se você não sabe o que é ROI, é basicamente, né, o que significa o retorno sobre todo o investimento que você está fazendo. Quando a gente fala em investimento, a gente está falando de investimento financeiro, tempo, dedicação e a nossa vontade de dar certo, né? Então, toda vez que a gente pensa em montar qualquer negócio, a gente precisa se preparar para isso, né? Então, hoje, com a internet, com essas informações, com o avanço e a velocidade das informações, fica muito rápido a gente ter informações corretas e informações incorretas referentes a qualquer assunto, né? E se você não souber filtrar muitas informações, se você não souber prestar atenção e buscar mais detalhes sobre todas as informações, a gente tem muitas fake news, muitas pessoas que se aproveitam, né, da internet para estar divulgando coisas falsas, divulgando situações que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse mundo da criação. Quem nos acompanha aqui há mais de 5 anos no nosso criatório, a gente sempre traz aqui nas nossas lives tudo que é realmente necessário para que o criador tenha sucesso, que ele seja realmente um criador profissional. Apesar de todos os anos, né, de experiência que a gente tem, e a gente sempre busca essas informações o mais rápido possível. Então, essa é uma discussão crucial para quem quer, né, ter um criatório comercial de sucesso, né, que seja tanto lucrativo quanto extremamente profissional. Então, a gente tem hoje, basicamente na internet, no nosso ramo da criação, nós temos uma quantidade gigantesca de criadores de diversas áreas, né? A gente tem os criadores de animais domésticos, nós temos os criadores de animais exóticos, e nós temos os criadores de animais silvestres. Aí lá dentro dos criadores de animais silvestres, nós temos os criadores amadores e os criadores comerciais. Quando eu falo em criadores amadores, nós temos uma categoria, né, para a criação de passarinhos silvestres, que é o famoso CISPAS, que até está sofrendo alguns problemas aí de entraves, desde o final do ano passado. Mas então a gente tem esse mundo aqui. A gente tem dentro desse grupo da criação, do mundo da criação em cativeiro, a criação fora do ambiente natural. Tem gente que fala que é criação em ambiente doméstico, outros falam em criação ex situ, outros falam em criação em cativeiro, outros falam realmente em criação comercial. E a gente tem na verdade nós temos 3 grandes grupos que a gente tem que entender aqui. Nós temos hoje um grupo de pessoas fomentando a criação, falando da criação de animais em cativeiro como um negócio, como uma oportunidade para a gente montar uma estrutura ou uma infraestrutura de uma empresa, buscando a criação comercial para fins lucrativos, para a gente ganhar dinheiro, viver da criação, se aposentar com essa atividade, otimizar espaços, otimizar recursos, locais ociosos como sítios, fazendas, terrenos, que estão sem gerar nenhum tipo de lucro, de poder transformar essas áreas ociosas, esses locais que não geram renda, num local que gera renda, ou uma atividade nova que venha complementar a sua renda. Então, nós temos esse grupo muito forte na internet que está divulgando essa oportunidade de ganhar dinheiro e oferecendo uma série de situações aqui. E nós temos o segundo grupo que trabalha com a questão profissional, e a criação
além de ter toda a parte de estar visando ganhar dinheiro, nós pensamos sempre no bem-estar dos animais, nós pensamos numa criação profissional em que o animal é o objeto principal da nossa atividade. Ele não é apenas um objeto que vai nos dar dinheiro, ele é um que a gente, fazendo as coisas corretas, ele vai dar o retorno a partir daquilo que a gente oferece para os animais. Então, a criação profissional é muito mais do que apenas montar estruturas, viveiros, gaiolas, adquirir animais e botar a reproduzir. E sim entender o dia a dia, tentar melhorar a qualidade de vida, o enriquecimento ambiental, trabalhar com pesquisa, com desenvolvimento, trocar informações corretas, fazer o aperfeiçoamento correto, fazer todos os trâmites legais e tentar realmente ser um criador profissional. E a partir de você ser um criador profissional e você entender tudo o que é necessário para você ser um criador realmente de sucesso nessa área, você vai automaticamente ganhar dinheiro com isso. Então nós temos um grupo que só fala em ganhar dinheiro, geralmente instigando, falando de valores gigantescos que pode se ganhar com a criação de animais, e tem um grupo um pouco mais consciente que realmente trabalha a questão do profissionalismo, que é o que falta muito para a nossa categoria. Nós temos pouquíssimos criadores realmente responsáveis e profissionais que desenvolvem uma atividade de criação comercial ex situs em cativeiro, proporcionando aos animais o melhor bem-estar possível, não pensando em quantidade nem em ganhar muito dinheiro, mas sim que essa atividade seja uma atividade prazerosa e que a gente consiga fornecer aos animais as melhores situações e, consequentemente, a gente consiga sustentar essa nossa atividade através de uma criação responsável, comercializando da forma correta os filhotes oriundos de uma criação profissional. E nós temos o terceiro grupo, que são aqueles criadores amadores, aqueles criadores desinteressados com qualquer tipo de atividade, que aí se inclui dentro desse grupo as pessoas totalmente ilegais, as pessoas que não pensam no bem-estar animal, que muitos deles trabalham com a ilegalidade, trabalham com o tráfico de animais, vendendo animais doentes, não tratando os animais com bem-estar, que acabam manchando toda uma categoria. Então, nós temos esses três grupos, né? E aí nós temos dentro desses grupos subdivisões de pessoas com vários níveis de conhecimento e vários níveis financeiros. Nós temos desde aquelas pessoas com poucas condições financeiras, que tem um criador bem pequeno, um criador muito bem organizado, que não tem uma hiperinfraestrutura, mas de coração tratam e cuidam muito bem dos animais, como nós temos criadores fantásticos com uma excelente infraestrutura que trazem do melhor, as melhores tecnologias para a área da criação e divulgando isso e trazendo e fomentando o conhecimento para a nossa área, trocando e trazendo experiências muito legais. Então nós temos dentro de cada área, você vai ter todos os níveis de criadores. Então, se você é um criador, é muito importante que vocês participem de eventos, de lives, de canais como o nosso, que realmente trazem informações e trocam informações reais, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que toda a montagem de qualquer criação ou qualquer atividade de criação de animais no Brasil vai investir investimento. E esse investimento, né, nessa atividade econômica, porque, na verdade, a criação comercial ela é enquadrada como uma atividade econômica, que ela pode ser realizada por pessoa física, se ele for um produtor rural, ou pessoa jurídica no CNPJ, através de um processo de licenciamento ambiental, em que ele ganha as autorizações para poder exercer essa atividade, poder ter os animais, criá-los, reproduzi-los e comercializá-los. Então, isso tudo requer investimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criação de animais, a gente tem que otimizar o investimento. Então, a gente fala em ROI. O que é o ROI? O ROI é basicamente, que significa o retorno sobre o capital investido, né? Aquilo que a gente vai investir, o que vai retornar para a gente. Um dos principais indicadores para a gente avaliar a eficácia do negócio é saber como você vai aplicar o seu orçamento e quais são os objetivos técnicos que você almeja alcançar. E no final você vai ter as suas métricas, né? Quanto você investiu, quanto você está tendo de retorno,
para você saber esse ROI. Então, tem muita gente que tem o seu dinheiro meio que contado e está procurando uma oportunidade de um investimento numa atividade que ajude a melhorar a qualidade de vida da sua família, que aumente a sua renda, que você deixe de trabalhar na atividade que você faz porque você já está cansado, você ganha pouco, e você quer dar um tiro certeiro numa atividade econômica que você vai investir o seu orçamento, que pode ser pequeno ou grande, que você juntou e que você pretende desenvolver essa atividade para você ter um retorno, para você não botar dinheiro fora. Para que isso aconteça, hoje a criação de animais ela tem que ser muito bem planejada. E o planejamento vai desde como eu vou investir corretamente o dinheiro que eu tenho separado ou que eu estou destinando para essa atividade econômica. Então, a partir desse momento é que você começa esse árduo trabalho de montar um criatório comercial a partir de educação. O que é educação? Buscar informações, buscar o mercado, tentar entender como é que funciona a criação, saber procurar mentorias que podem ser com criadouros, com outras pessoas do ramo, mentorias aqui que a gente passa, praticamente todas as nossas lives são mentorias, porque a gente faz ao vivo, tira as dúvidas, a gente fala sobre determinados assuntos, então você tem vários locais que você pode buscar essas informações, você pode contratar profissionais, fazer realmente consultoria, pagar, que é o que deveria ser feito, né, para você poder ter um planejamento e ter um norte, uma orientação, e isso é que vai te dar o sucesso. Se você começar apenas com uma ideia e você ir cegamente achando que tudo que se fala é a verdade absoluta e que você vai ter realmente todo o sucesso do mundo que as pessoas realmente falam, você vai estar bem enganado, porque você pode ter um sucesso, mas a chance real de você não dar certo na criação de animais, ela é muito maior do que de dar certo, porque isso não é só na criação de animais. Nós temos aí estudos da parte econômica do Brasil, a gente está falando de Sebrae, a gente está falando de Sindicato de Indústria e Comércio, a gente está falando de Ministério da Economia, nós estamos falando de dados confiáveis, que mais de 80% de todos os negócios econômicos que são iniciados, eles acabam em menos de 5 anos com a falência, com o fechamento dessas atividades econômicas, por falta de realmente entender o mercado onde a pessoa está inserida, falta de mentoria, falta de educação e falta de consultoria correta para você abrir qualquer atividade. Então, não é só na área de criação, tá, gente? Não é, a gente não está falando somente porque você imagina a quantidade de pessoas nesses últimos 2 anos, 3 anos, que estão querendo montar criatórios comerciais, que estão comprando animais e estão vendendo animais de forma totalmente irregular no Brasil. Muitas dessas pessoas já começaram de forma errada, muitas dessas pessoas já gastaram dinheiro, já viram que não vai ter retorno e que já estão no prejuízo e não sabem nem o que fazer agora com os animais que acabaram adquirindo, porque não vão conseguir vender com facilidade, nem pelo preço que eles recuperar o dinheiro que eles já investiram. E isso, assim, não é um número pequeno, tá? A gente tem dados aí, a gente faz levantamento, a gente busca informações nas atividades que a gente tem, porque a gente tem como descobrir a quantidade de aberturas de novos criatórios regulares, a gente tem conversas com os órgãos ambientais, órgãos fiscalizadores, e a gente vê que é uma atividade ainda muito ilegal, que fica à margem da lei. Mais de 85% dos criatórios são totalmente irregulares. Vão levando até onde dá, se não gerar nenhum tipo de problema, eu continuo, se não gerar nenhum tipo de problema, eu vou me dando bem com a situação. Então, isso é um problema sério. Então, a gente está falando de todas as atividades econômicas. E quando a gente fala em criação comercial, é uma atividade econômica que você tem que entender que você precisa de todo esse trabalho, que você precisa se destacar dentro dessa área. Quanto maior a quantidade de gente criando animais, maior vai ser o nível de competição entre os criatórios. E os criatórios mais antigos, aqueles que têm a maior quantidade de informações, aqueles que estão mais tempo, aqueles que detêm a informação por mais tempo, aqueles que têm uma mentoria e uma consultoria e profissionais extremamente habilitados, eles vão tender a se destacar em referente aos outros. Os outros vão acabar virando pontos de referência
ponto de apenas venderem para os grandes revenderem os animais por preços muito diferentes do que realmente é o mercado. Então a gente tem que entender isso como uma forma real, tá bom? Mas nunca se esqueça que isso é uma atividade que exige muita paciência e principalmente seguir regras. Como qualquer atividade, a gente não foge dessa atividade, tá? Então não se deixe enganar com promessas de grana fácil, de lucros exorbitantes, que na realidade, se você não souber planejar tudo, você pode perder tudo que você investiu nesse negócio. As pessoas não estão mais querendo comprar animais para ter dor de cabeça, para se incomodar, receber uma multa, um processo, perder o animal, porque o vínculo, quando a gente compra um animal de estimação, não é nem a perda financeira, é a perda emocional que a gente tem com os animais. Você vender um animal ilegal, que a pessoa cria um vínculo, crianças que aí vai lá e toma o animal dela, que vai ter que tomar porque está irregular, as crianças ficam doentes, ficam depressivas, algumas pessoas de tanta doença, né, de tantos problemas que tem pela falta do animal, pessoas de idade que têm os seus animais tomados porque compraram acreditando que o animal era legal e o animal não era legal. Então, a legalização é uma obrigação de todo criador comercial que quer ter sucesso e quer ser profissional. Saber o que ele pode, o que ele não pode criar e aquelas licenças que ele precisa ter mínimas para atender às exigências legais. Não adianta a gente fugir disso aqui. Se alguém fala para você que não precisa, que meu estado, que não sei o que esse animal pode criar, pode vender e não tem fiscalização, é mentira, tá, gente? Isso é a maior mentira. Então, se você está nos acompanhando, você que está aí no nosso chat, você que está nas redes sociais, coloca ali se você concorda ou não, que você precisa ter o conhecimento, você precisa ter uma consultoria, uma mentoria para te dar um rumo dentro da criação. Se você já iniciou a sua criação, você teve isso, você buscou essa informação, se você fez, coloca que sim aí para mim, digita aí que sim, fala aí, compartilha com a gente aí essas informações. Se você não sabia disso, é importante que você saiba. É por isso que a gente desenvolveu o canal Criador Pro, para trazer essas informações aqui para vocês. Então é isso, gente. Então, para ter um criatório de sucesso, você precisa de uma mentoria, de uma educação contínua, de uma consultoria correta, seguir as pessoas corretas e realmente buscar se as informações são todas 100% verídicas. Senão, você vai só botar dinheiro fora. Deixem um like, compartilhem. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Criador Pro. Valeu, tchau, tchau!